Que Deus abençoe a cada um de forma maravilhosa e especial. Graças ao nosso bom Deus, nós estamos buscando nele a cada dia essa direção e a condução do Senhor. Eu quero compartilhar com você nesse momento uma palavra de motivação e também de advertência que está em Isaías capítulo 55, e o versículo de número 6 diz assim a palavra de Deus: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É importante que esta palavra e também o propósito de Deus é sempre de estar nos despertando para uma realidade que o Senhor, Ele quer que nós o enxergamos, que nós venhamos refletir, que nós venhamos repensar também a nossa condição. E quando o Senhor, Ele fala algo ao nosso coração, é justamente que Ele está requerendo de nós uma ação, uma disposição, também um posicionamento de cada um dos seus filhos. E aqui o Senhor está falando para uma nação que tinha deixado os seus princípios, que tinha abrido mão dos valores que estão inseridos nesta palavra. As pessoas, elas deixaram de cultuar, elas deixaram de servir, elas deixaram de obedecer, elas não estavam mais preservando os princípios desta palavra, a qual o Senhor tinha assim determinado para que cada um viesse fazer. Se você olhar do capítulo 1 até o capítulo 6 desse livro, nós vamos ali ver de uns 8 a 9 do profeta Isaías, advertindo a este povo sobre a condição que eles estavam vivendo. Ele diz: ai daquele que se apressa em derramar sangue, ai daquele que sai pela manhã, logo cedo, se embriaga. Então ele começa a denunciar a condição como o povo estava vivendo. Ele estava denunciando o pecado do povo e aquilo que estava consumindo eles. E quando chega aqui no capítulo 55, versículo de número 6, há uma recomendação de Deus para esse povo. O Senhor está falando de tempo. Nós somos pessoas acostumadas a não levar muito em consideração a questão do tempo. Às vezes nós fazemos as coisas fora do tempo. Nós não nos preocupamos com o tempo que gastamos sem fazer nada. Nós não estamos muito acostumados a seguir um cronograma da nossa própria vida. Às vezes é uma questão cultural nossa sempre estar começando ou recomeçando as coisas e nunca as concluímos, porque nós não nos organizamos. Isso é uma questão cultural. Muitos que estão me ouvindo agora já começou muitos trabalhos, começou a fazer muitos cursos e nunca, a boa parte nunca conseguiu concluir, porque não se leva muito em consideração a questão do tempo. E nesse versículo de número 6 do capítulo 55, o Senhor faz uma recomendação. Ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar.
O Senhor está dizendo que vai haver um tempo em que o homem vai buscar ao Senhor e não vai encontrar mais. Porque certamente o Senhor não vai estar mais à disposição para que possam ouvi-los. E aqui ele está recomendando que ainda há tempo de buscar ao Senhor. O que ele está dizendo é que nós estamos diante de uma oportunidade de acertarmos as nossas pendências com Deus. Se nós ainda temos algumas pendências que precisa ser consertada, é necessário que nós venhamos nos disponibilizar a buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É tão impressionante que sempre o Senhor vai estar nos despertando para que nós venhamos esboçar uma reação. Essa ação tem que ser nossa. Observe o que diz o profeta Jeremias. É por isso que está escrito aqui no versículo de número 13 do capítulo 29 de Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que o Senhor está recomendando em Isaías capítulo 55 é justamente que precisa haver essa disposição de cada um para que assim eles venham buscar o Senhor. É por isso que ele fala de um tempo, tempo da oportunidade que nós temos de buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar o Senhor enquanto está perto. Primeira coisa que ele fala aqui é buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então, tem que haver essa busca para que a gente possa encontrar o Senhor. E a segunda é invocar o Senhor enquanto ele está perto. Porque a palavra de Deus diz que perto está o Senhor. O Senhor não está distante de nós. Ele está perto. Mas o que é necessário é que haja uma disposição nossa em buscar o Senhor. Essa antecipação que ele mostra aqui para uma restauração do seu próprio povo. O Senhor quer que haja uma disposição, essa antecipação aqui, para que o seu povo venha realmente reconhecer Ele como o Deus dele. A proposta de Deus aqui para Israel, isso é claramente aqui, esse chamado a Israel ao arrependimento. Por quê? Porque no versículo seguinte, o Senhor vai fazer declarações que são terríveis. Essa antecipação desse convite é para que possa haver uma restauração. E essa restauração, ela é necessária. Porque ele está mostrando aqui a condição desse povo. Então, ele se dirige a qualquer um que esteja duvidando de que ele está prestes a agir, ao lembrá-los de que os seus planos ele transcende os dos homens e também o do ser humano, né? Observe aqui claramente, quando ele faz esse convite, ele também revela o que as pessoas precisam abandonar, o que é que elas têm que deixar. E ele mostra claramente aqui.
Deixe o perverso o seu caminho. Aquele que vive praticando a perversidade. Pessoas que são perversos por natureza. E ele diz, deixa que o iníquo, olha só, deixa que o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor. Aquele que pratica a iniquidade, aqueles que não temem homem nenhum, aquele que não respeita, aquele que não teme a Deus e não honra e não teme homem nenhum. Ele fala de iníquo, aquele que pratica a injustiça, aquele que pratica a iniquidade. Então, o Senhor recomenda a essas pessoas que o propósito dele transcende qualquer pensamento humano. Vai muito além do que aquilo que nós possamos ou podemos imaginar. Então, a proposta do Senhor para uma restauração, ele faz esse convite. Ele desperta estas pessoas para que elas venham tomar uma posição nas suas vidas. Porque o que nós temos visto hoje é alarmante. A situação como vive as pessoas. As pessoas elas vivem sobressaltadas, as pessoas elas não sabem mais em quem acreditar. As pessoas elas estão vivendo assustada, atemorizada. A índole do homem ela foi comprometida. Hoje o homem se tornou um ser de caráter duvidoso. Eu não estou generalizando, mas o que nós temos visto nos dias de hoje, de 100 pessoas, 10, 15, 20 são confiáveis. Porque o caráter do homem foi manchado, vinculado, danificado pelo pecado. Então, nós temos visto hoje que a sociedade ela vive sobressaltada, com medo, justamente por causa da índole do homem que se tornou perversa. Os homens não olham mais para dentro de si e consiga ver que ainda existe algo que é maravilhoso, algo que é humano dentro dele. Então, não é só nos nossos dias, nos dias do profeta Isaías, esta índole desse homem, esse comportamento foi comprometido. É por isso que a recomendação é que o ímpio deixe que o perverso abandone, que o iníquo ele venha se arrepender dos seus maus pensamentos e se converta ao Senhor. Converter-se ao Senhor aqui é justamente essa pessoa mudar a sua mentalidade, mudar o curso da sua própria vida, é voltar, é retroceder, converter-se, se arrepender verdadeiramente, tomar uma posição na sua vida que o próprio Deus ele possa olhar para nós e ver algo bom, belo em nós. Porque essa é a proposta da palavra de Deus. Deus olhar para nós e ver algo em nós que glorifique a Ele, que exalte a Ele, que Ele seja louvado nas nossas vidas, porque foi para isso que nós fomos constituídos. A palavra de Deus diz em Efésios que nós fomos constituídos para o louvor da sua glória. O Senhor nos fez e nos constituiu
para que nós venhamos louvar o nome dele, para que ele seja glorificado na minha vida. Como é que isso pode acontecer? É Deus olhar para você e ver em você algo que identifica-se com ele. As suas atitudes, o seu comportamento, a sua forma de amar as pessoas. Olha o que diz no capítulo 2, no versículo 5, da carta que Paulo escreve para os irmãos de Filipos. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. A proposta da convenção, dessa mudança de mentalidade, é que em nós, em você que está me ouvindo, possa haver um sentimento que também houve em Cristo Jesus. E qual é o sentimento que houve em Cristo Jesus? Cristo, sendo Deus, ele não usou por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo. Ele tomou forma de servo. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Observe claramente que Cristo, sendo Deus, ele abriu mão do seu trono. Ele não ousou, ele não quis ser igual, mesmo sendo. Mas ele tomou uma posição de servo. E ele foi obediente até a morte. Ou seja, ele suportou a cruz, os açoites, por amor a mim e a você, por nós. Foi para isso que ele foi para a cruz, um sinal de obediência. Ele se humilhou. Ele foi humilhado. O próprio profeta Isaías, aqui no capítulo 53, ele faz um relato do servo sofredor e ele mostra a condição de Jesus. E ele começa dizendo assim: quem creu em nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante eles. E como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhando-nos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Era desprezado e dele não fazemos caso. Jesus, ele assumiu essa condição. Ele foi humilhado. Jesus, ele foi ferido. Olhando nós para ele, nenhuma beleza nós víamos nele para que nós os desejássemos. E ele disse que ele foi desprezado. Jesus foi desprezado. As pessoas desprezaram a ele. Na condição que ele estava, ensanguentado, olhávamos nós para ele, nenhuma beleza nós víamos nele, para que nós o desejássemos. Ou seja, nada que nós vimos nele, todo ensanguentado, aquele não era atrativo. As pessoas olhavam com um olhar de repúdio. Mas o profeta Isaías, ele continua dizendo assim, ó, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões,
e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Se você não se alegra com uma palavra como essa, é necessário nascer de novo. Porque aqui está descrevendo um Cristo que faz um apelo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, porque Ele morreu por você. Ele morreu no seu lugar. Ele pagou um alto preço. Ele foi ferido. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E pelas suas pisaduras, pelas feridas que os soldados causaram nele, por aquelas feridas que ele foi ferido, nós fomos sarados. Por quê? Porque enquanto Jesus estava morrendo, você estava tendo vida. Enquanto Jesus estava sendo punido em teu lugar, você estava sendo por ele conquistado, comprado lá na cruz, pelo seu precioso sangue. Então, quando Jesus sofria, ele sofria por nós, ele sofria no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter o direito de sermos reconciliados com Deus. Ele estava reconciliando o mundo, ele estava reconciliando o homem. É por isso que o desafio é buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Por quê? Qual é a disposição aqui? Buscai ao Senhor. E se nós buscarmos, ele vai deixar ser encontrado por nós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Queridos, precisa haver um despertamento. Nunca se fez tão necessário esse despertar, essa busca por Deus. Nós precisamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Nós precisamos buscar ao Senhor, porque Ele vai deixar ser encontrado por nós. Mas a proposta é: buscai o Senhor de todo o vosso coração. Abra o coração para Deus. Às vezes a gente fala assim, abre o coração para Deus, é como se Deus estivesse implorando. Deus não está implorando. Nós é que estamos orando para que Deus toque no seu coração, para que você se volte para Ele. Porque eu sei e Deus sabe o que é a importância que é para um homem servir a Ele. É por isso que Ele diz na sua palavra, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. Então a proposta de Deus é que quando ele entra na nossa vida, vai haver celebração, vai haver festa, vai haver graça, vai haver restauração, vai ter bênção sem medida para você, porque aqui é 100 vezes mais e por fim vida eterna. Então, não perca essa oportunidade. Não deixa passar a oportunidade de você recomeçar ou tomar uma decisão para viver uma vida de gozo com Cristo Jesus.